Oi pessoal, vamos iniciar uma videoaula do nosso curso preparatório para o vestibulinho. A aula de hoje é de Física, é a nossa aula de número 24 e o tema da aula de hoje é Gravitação Universal. As leis que regem os movimentos dos planetas ao redor do Sol foram estabelecidas primeiramente por Kepler, baseado em observações e medidas efetuadas durante um longo tempo por Tycho Brahe. A partir dessas leis, Newton desenvolveu a teoria da gravitação universal, sintetizando as leis de Kepler em uma única, quando estabeleceu uma relação entre as forças de atração gravitacional e os valores das massas e distância entre os corpos. Pessoal, então vamos iniciar nosso estudo vendo as leis de Kepler. Primeira lei: cada planeta gira em torno do Sol em trajetória elíptica, de modo que o Sol fique em um dos focos da elipse. O ponto de maior aproximação com o Sol se chama periélio, enquanto que o de maior afastamento se chama afélio. Então nós temos que aqui é o periélio e nós temos que aqui é o afélio, beleza? Segunda lei de Kepler. O segmento de reta que liga o Sol a um planeta descreve uma área que é proporcional ao tempo de percurso. Assim, a velocidade escalar de um planeta não é constante. Quanto mais longe do Sol, menor a velocidade. Então, a velocidade é menor no afélio e é maior no periélio, beleza? Então, nós temos aqui, neste exemplo, nós temos aqui a área 1, que é igual à área 2, o tempo 1, que é o tempo percorrido durante este percurso, vai ser igual ao tempo 2, que é o tempo percorrido durante este percurso. Então, nós podemos concluir que a velocidade nessa região aqui, a velocidade 1, é maior que a velocidade 2. Terceira lei de Kepler. A distância entre o periélio e o afélio é chamado de eixo maior da elipse. Assim, a distância média r é também chamada de semi-eixo maior da elipse. Há casos em que a elipse é muito pouco achatada, sendo praticamente uma circunferência. É o caso, por exemplo, dos planetas Vênus e Netuno. Nesses casos, o raio médio R é o próprio raio da circunferência. Os cálculos de Kepler nos levam à conclusão de que então nós temos que o período de revolução ao quadrado dividido pelo raio médio da órbita ao cubo é constante de qualquer planeta, beleza? A gente vai fazer um exercício sobre a terceira lei de Kepler e vai ficar mais claro. Lei da gravitação universal. A partir das leis de Kepler, Newton chegou à lei da gravitação universal. Dados dois corpos de massas m e mzinho e separados por uma distância d, entre eles atua uma força dada por. Então, essa força de atração entre os corpos vai ser igual a constante de gravitação universal, que é esse Gzão, vezes mzão, que é a massa de um corpo, vezes mzinho, que é a massa do outro corpo, dividido pelo d ao quadrado, que é a distância que separa estes dois corpos. Pessoal, agora vamos fazer alguns exercícios para a gente treinar o que a gente acabou de estudar. Ao ser examinado sobre o movimento dos planetas, um aluno escreveu os seguintes enunciados para as leis de Kepler. Qualquer planeta gira em torno do Sol, descrevendo uma órbita elíptica da qual o Sol ocupa um dos focos. Primeira lei de Kepler, verdadeiro. 2. O segmento de reta que une um planeta ao Sol varre áreas proporcionais aos intervalos de tempo dos percursos. Verdadeiro, segunda lei de Kepler.
3. Os quadrados dos períodos de revolução dos planetas são proporcionais aos cubos dos raios médios das órbitas. Verdadeiro também. Dos enunciados acima estão corretos. Então, melhor alternativa, alternativa A. Todos estão corretos. 2. A figura abaixo representa o Sol, 3 astros celestes e suas respectivas órbitas em torno do Sol: Urano, Netuno e o objeto recentemente descoberto de nome 1996 TL66. Analise as afirmativas a seguir. 1. Essas órbitas são elípticas, estando o Sol em um dos seus focos dessas elipses. Verdadeiro. Os 3 astros representados executam um movimento uniforme em torno do Sol, cada um com um valor de velocidade diferente da dos outros. Então aqui o erro é o movimento uniforme. Nós tínhamos visto que pela segunda lei de Kepler, os astros apresentam velocidades diferentes de acordo com a sua posição na elipse. No periélio a velocidade é mais alta e no afélio a velocidade é mais devagar. Então a 2 está errada. 3. Dentre todos os astros representados, quem gasta menos tempo para completar uma volta em torno do Sol é Urano. Então é verdadeiro. Urano tem a órbita elíptica menor, então o tempo para completar uma volta é menor, beleza? As afirmativas corretas são afirmativas 1 e 3, então a melhor alternativa é a alternativa E. Apenas as afirmativas 1 e 3 são corretas. 3. A figura ilustra o movimento de um planeta em torno do Sol. Se os tempos gastos para o planeta se deslocar de A para B, de C para D e de E para E são iguais, então as áreas A1, A2 e A3 apresentam a seguinte relação. Então nós temos aqui a distância de A para B, a distância de C para D e a distância de E para F foram percorridas em tempos iguais, então as áreas aqui são iguais. Então A1 vai ser igual a 2, que vai ser igual a 3. Então, melhor alternativa, alternativa D de dado. Beleza? Então aqui é a segunda lei de Kepler. Beleza? Áreas iguais são percorridas em tempos iguais. 4. Um satélite é colocado em órbita e fica estacionário sobre um ponto fixo do equador terrestre. O satélite se mantém em órbita por quê? Então, é a alternativa E aqui. A força de atração da Terra é a força centrípeta necessária para manter o satélite em órbita em torno do centro da Terra com um período de 24 horas. Então, a melhor alternativa, alternativa E. Exercício 5. A figura abaixo representa de forma exagerada a trajetória da órbita de um planeta em torno do Sol. A partir das leis de Kepler são feitas as seguintes afirmações. 1. A velocidade do planeta é máxima no ponto A, local também conhecido de periélio. Então é verdadeira. No periélio a velocidade é mais rápida e no afélio a velocidade é mais devagar. 2. A órbita desse planeta é de forma elíptica e o Sol ocupa um dos focos da elipse. Verdadeiro. Então aqui nós temos a elipse, né? Primeira lei de Kepler. Então quanto mais próximo do Sol o planeta estiver, maior será a velocidade dele. Quanto mais longe do Sol o planeta estiver, menor vai ser a velocidade dele. 3. O período, tempo para completar uma volta em torno do Sol deste planeta, é tão maior quanto menor for a sua massa. Errado. O período não tem relação com a massa de um planeta, beleza? Tem relação com o tamanho da elipse. 4.
a velocidade escalar desse planeta é a mesma em qualquer ponto da trajetória. Errado. A gente sabe que a velocidade é maior no periélio e é mais devagar no afélio, beleza? Então, estão corretas apenas as afirmações 1 e 2. Melhor alternativa, alternativa B. 6. A aceleração da gravidade na superfície dos astros é determinada em função de sua massa e de seu raio médio. Como esses valores são distintos de astro para astro, tem-se acelerações também distintas. Observe alguns valores para as acelerações da gravidade. Então aqui a gente tem o astro e aqui a gente tem a aceleração da gravidade. Analisando os dados da tabela, pode-se afirmar que um corpo que apresenta massa de 60 kg sobre a superfície do pequeno Plutão apresenta. Então, nós temos o Plutão aqui. Se a gente for ver a aceleração da gravidade, Plutão tem a menor gravidade entre todos os apresentados. Então, podemos concluir que o peso de um corpo que tem massa de 60 kg será menor em Plutão do que em qualquer outro lugar. E o peso será maior em Júpiter, beleza? Já que o peso é massa vezes gravidade. Então, o peso será maior em Júpiter do que em qualquer outro lugar dos astros dessa tabela aqui, beleza? E será menor em Plutão, já que o peso será 60 vezes 0,5, que vai dar 30 newtons em Plutão. A. Na Terra, massa maior. Errado. A massa não muda independentemente do planeta. B. Na Lua, massa menor. Errado também. C. Em Júpiter, massa igual. Verdadeiro. Alternativa C é a alternativa correta, é a alternativa da questão. D. Em Netuno, peso igual. A gente viu que em Plutão o peso vai ser menor do que nos outros astros da tabela. E em Vênus, peso menor. Errado também. 7. A sensação de leveza sentida pela personagem no segundo quadrinho, em contraste com a sensação de peso no primeiro quadrinho quando na Terra, deve-se ao fato de que, então aqui no primeiro quadrinho, ginástica, Cooper, dieta, spa, experimente a nova dieta da Lua, sem esforço, rapidinho, reservas de esquinasa, 3, 2, 1, 1000. Então aqui a ideia é que quando a pessoa vai da Terra para a Lua, na Terra a gravidade é de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, e na Lua a gravidade é de aproximadamente 1,6 metros por segundo ao quadrado. Então, na Lua a gravidade é 6 vezes menor. Sendo assim, na Lua o peso vai ser 6 vezes menor. Já a massa vai ser igual tanto na Terra quanto na Lua. Então, se a pessoa que tivesse uma massa de 120 kg na Terra, seu peso seria de 1.200 newtons. Já na Lua, essa pessoa teria um peso de apenas 200 newtons, já que a gravidade é 6 vezes menor, então o peso seria 6 vezes menor. A. Corpos sobre a superfície lunar têm seus pesos e suas massas reduzidas, uma vez que a atmosfera é rarefeita. Então o erro aqui é que a massa não é reduzida, a massa é igual. B. Se um corpo for levado ao espaço, seu peso e sua massa assumem o menor valor possível, já que no espaço há vácuo. Então aqui o erro é que a massa não é reduzida, beleza? E o peso varia de acordo com a gravidade do planeta, do satélite ou do lugar onde ele estiver. Então aqui a C está errada. Devido ao maior distanciamento da Terra, corpos levados à superfície da Lua estão sujeitos a uma menor atração gravitacional do planeta, o que lhes confere menor peso.
Então, a Lua tem uma gravidade menor devido à combinação entre a massa da Lua e seu raio, que gera uma força atrativa sobre a personagem menor do que a equivalente força gerada pela Terra. Então, não é devido ao distanciamento da Terra que a Lua tem uma gravidade menor. É devido à combinação entre a massa da Lua e seu raio, que gera uma força atrativa sobre a personagem menor do que a equivalente força gerada pela Terra. E, na Lua, ao contrário do que ocorre na Terra, a ausência de ar inibe a inércia dos corpos, diminuindo-lhes a massa. Então o erro aqui é diminuição da massa, né, pessoal? Já que a massa não muda independentemente do planeta. O que pode mudar é o peso. Pessoal, exercício 8. A força gravitacional entre dois corpos de massa M1 e M2 tem módulo F igual a G vezes M1 vezes M2 dividido por R ao quadrado, em que R é a distância entre eles, e G igual a 6,7 vezes 10 a menos 11 vezes Newton vezes metro ao quadrado dividido por quilograma ao quadrado. Sabendo que a massa de Júpiter é mj igual a 2 vezes 10 a 27 kg e que a massa da Terra é mt igual a 6 vezes 10 a 24 kg, o módulo da força gravitacional entre Júpiter e a Terra num momento de maior proximidade é: dado a maior proximidade ocorre a 6 vezes 10 elevado à 11ª potência metros. Então nós temos que força gravitacional é igual a G vezes mj vezes mt dividido por d ao quadrado. Então força é igual a 6,7 vezes 10 a menos 11 vezes 2 vezes 10 a 27 vezes 6 vezes 10 a 24 dividido por, abre parênteses, 6 vezes 10 a 11, fecha parênteses, ao quadrado. Então nós temos que força vai ser igual a 6,7 vezes 2 vezes 6 vai dar 80,4. E 10 elevado a menos 11 vezes 10 elevado a 27 vezes 10 a 24 vai dar 10 elevado a 40. Tudo isso daqui dividido por 6 vezes 6 vai dar 36. 10 elevado a 11 vezes 10 elevado a 11 vai dar 10 elevado a 22. 80,4 dividido por 36 vai ser 2,23. E 10 elevado a 40 dividido por 10 elevado a 22 vai dar 10 elevado a 18. Beleza? Então, melhor alternativa B de bola. 2,2 vezes 10 elevado a 18. Exercício 9. A lei da gravitação universal de Isaac Newton afirma que dois corpos quaisquer se atraem com uma força proporcional ao produto entre as suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles. Se a distância entre o Sol e o pequeno Plutão fosse a metade, a força de atração entre esses dois corpos seria. Então vamos lá. A força gravitacional é igual a G vezes a massa do Sol vezes a massa do Plutão dividido pela distância ao quadrado, beleza? Então isso daqui é o que é o atual. Ele queria saber se a distância fosse a metade, quanto que seria a nova força gravitacional. Então vamos chamar essa nova força gravitacional de F2. Então F2 é igual a G vezes a massa do Sol vezes a massa de Plutão dividido por, abre parênteses, distância dividido por 2, fecha parênteses, ao quadrado.
F2 vai ser igual a Gzão vezes a massa do Sol vezes a massa de Plutão dividido por distância ao quadrado dividido por 4. Então aqui o 4 está dividindo o d ao quadrado. Então, na divisão de frações, a gente inverte, beleza? Então vai ficar d ao quadrado dividido por 4, vai ficar 4 dividido por d ao quadrado. Então o 4 vai ir multiplicando na parte de cima. Então F2 é igual a Gzão vezes 4 vezes a massa do Sol vezes a massa do Plutão dividido por d ao quadrado. Então nós temos que F2 é igual a 4 vezes Gzão vezes a massa do Sol vezes a massa de Plutão dividido por d ao quadrado. Só que aqui, pessoal, isso daqui, Gzão vezes ms vezes mp dividido por d ao quadrado é igual a F1, beleza? Então vamos substituir isso daqui por F1. Então nós temos que F2 é igual a 4 vezes F1. Então a nova força, se a distância entre o Sol e Plutão fosse dividida pela metade, seria 4 vezes a força inicial, beleza? Então, melhor alternativa, alternativa A. 4 vezes maior é o que seria essa nova força de atração se a distância entre o Sol e o Plutão fosse reduzido à metade. Exercício 10. A terceira lei de Kepler afirma que o quadrado dos períodos de revolução dos planetas em torno do Sol estão entre si na mesma razão dos cúmulos de suas distâncias médias ao Sol. Considere os seguintes dados. Distância média de Plutão ao Sol, 6 vezes 10 elevado a 9 km. Distância média da Terra ao Sol é igual a 1,5 vezes 10 oitava quilômetros. Período de revolução da Terra em torno do Sol, igual a 365 dias. Por meio desses dados e da terceira lei de Kepler, é possível estimar o período de revolução de Plutão em cerca de. Então nós temos aqui que o período de revolução da Terra é de 1 ano. Nós temos que o raio médio da órbita da Terra é de 1,5 vezes 10 oitava. Aqui é o período de revolução de Plutão, que é o que o exercício quer. Aqui é o raio médio da órbita de Plutão, que é 6 vezes 10 elevado a nona. E aqui a gente tem a fórmula, né? O período vai estar ao quadrado e o raio médio da órbita vai estar ao cubo, dos dois lados, né? Então nós temos aqui que abre parênteses, 6 vezes 10 a nona, fecha parênteses, ao cubo, está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Então vai ficar 1 vezes, abre parênteses, 6 vezes 10 elevado a nona, fecha parênteses, ao cubo, dividido por, abre parênteses, 1,5 vezes 10 oitava, fecha parênteses, ao cubo, é igual ao período de revolução ao quadrado de Plutão. Então aqui nós temos que 6 dividido por 1,5 vai dar 4, 10 a nona dividido por 10 a oitava vai dar 10, tudo isso daqui ao cubo, beleza? Tudo isso daqui ao cubo. Então nós temos que período de revolução de Plutão ao quadrado é igual a 1 vezes, abre parênteses, 4 vezes 10, fecha parênteses, ao cubo. Então, período de revolução de Plutão ao quadrado é igual a 64 vezes 1000. Nós tiramos a raiz quadrada dos dois lados. Então, raiz quadrada de t ao quadrado é t. Raiz quadrada de 64 vezes 1000 vai ser 252,98. Então aqui nós temos que o período de revolução de Plutão é 252,98 anos terrestres.
Então nós temos que um ano terrestre é igual a 365 dias, 252,98 anos é igual a x dias. Fazemos uma multiplicação em cruz, então x vezes 1 vai ser igual a 252,98 vezes 365. Então nós temos que x é igual a 92.338 dias. Então, melhor alternativa é a alternativa E, beleza? 90.000 dias. Pessoal, se cair uma questão na prova de vocês desse tipo, tente fazer ela por último, porque além de ela ser difícil, ela é bem trabalhosa, beleza? E o tempo gasto fazendo essa questão daria para fazer várias outras questões mais fáceis. Pessoal, com isso finalizamos o curso de Física. Foi uma honra estar com vocês. Espero que tenham gostado da aula. Obrigado por acompanhar o curso. Foi uma honra poder participar do projeto. E desejo sucesso para vocês não só na prova, mas na vida também, beleza? E o mais importante é continuar estudando. Passando ou não passando, o mais importante é continuar estudando, continuar se esforçando, que quem planta esforço acaba colhendo resultado, mais cedo ou mais tarde, beleza? Então, boa sorte nessa nova etapa da vida de vocês.